Oi, gente, boa tarde. Todo mundo comeu, tá bem? Bateu a fome do almoço, gente? Por favor, não durmam na minha palestra. Tô brincando. Mas não durmam mesmo. Gente, em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui. É minha primeira vez palestrando em Recife, sou amiga da Laís, e é muito gostoso a gente estar em ambientes, né, tão, não só lindos como esse aqui, mas principalmente tão cheios de energia, de potência. Então, muito obrigada por estarem aqui. Eu vou aproveitar e fazer minha audiodescrição, combinando então com a acessibilidade aí em Libras. Eu sou uma mulher de 1,74 m, de ascendência chinesa, tenho cabelos lisos, longos e pretos na altura do peito, estou vestindo um óculos vinho, o headphone, uma blusa rosa e uma saia preta com cajus e pontinhos e uma sandália branca. E estou muito feliz, como eu já disse, de estar aqui, reconheci alguns rostos, já conheci várias astronautas aqui ao longo do evento. Astronautas são as pessoas que fazem o curso da programaria, né? Não sei se tem aqui alguma astronauta na plateia, mas são pessoas que deram, né, esse primeiro passo aqui, ó, tem algumas que deram esse primeiro passo e seguem ou não na tecnologia, né? Acho que o importante é a gente poder experimentar. E eu trouxe aqui esse papo, uma provocação, na verdade. Eu costumo dizer que eu trago alguns insights, mas muito mais perguntas do que respostas, que é justamente quem programa o futuro, né? E diversidade como um pilar fundamental para a gente construir uma IA que seja mais justa para todas as pessoas, e a gente vai poder navegar aqui no porquê que isso importa. O primeiro ponto é que eu estou muito feliz, gente. Então, eu queria traduzir o meu sentimento em GIFs, então trouxe aqui várias pessoas comemorando, celebrando. Inclusive, me chamem para rolês dançantes em Pernambuco, em Recife, que eu estou querendo. E aí, para quem não me conhece, eu sou Yana Chan, estão aí as minhas redes sociais, se vocês quiserem se conectar depois. Meus pronomes são ela, dela. Eu sou filha de imigrantes chineses e isso já renderia uma outra palestra, mas eu sou muito apaixonada por educação, por tecnologia. Acho que são dois elementos fundamentais para a gente promover transformação social. E sou fundadora da Programaria, como fui apresentada aqui. E a Programaria, inclusive, esse ano a gente faz 10 anos de Programaria. Então, é uma jornada aí que a gente tem desenhado. E por isso que eu fico muito feliz de encontrar espaços como esse que somam, né? E a gente percebe que faz sentido, né, criar espaço para mulheres. E o que eu preparei é uma agenda diferente aqui. Eu sei que teve algumas pessoas que viram minha palestra no Mulher Tech Sim Senhor. Aqui vai ser um misto de outros temas, porque acho que é legal, né, da gente pensar em diferentes construções. E quero falar um pouco para vocês sobre o desafio das IAs. A Natália, de manhã, fez uma introdução, né, sobre o que é IA, quais são as potencialidades, né, já arriscando ali alguns insights. Eu quero falar muito de vieses. E aí a gente vai ter essa conversa para entender como que eles entram na IA. A gente tem muito esse discurso, né, de que a tecnologia é neutra, de que a tecnologia é apenas, né, uma entidade imparcial, e a gente precisa desconstruir isso. Então, vou trazer dados para a gente falar sobre. E aí a gente vai pensar em análises críticas aqui, gente. A ideia é essa. Quem já conhece a programaria sabe que para a gente só faz sentido trazer mulheres para a tecnologia se for para fazer diferente. Se for para continuar fazendo tudo igual, a gente nem estava aqui, né? E aí, para a gente pensar em pensamento crítico e na importância da diversidade. Beleza? Bora então. Eu fiz esse esquema aqui, inclusive com a ajuda do ChatGPT, porque eu fiquei refletindo sobre como que essas coisas se relacionam, né? Como que nós humanos trazemos os vieses, nossos vieses para as máquinas, porque lembra, não é a máquina foi construída, né? Alguém construiu essa máquina. E as máquinas, a gente, a partir da realidade, tem os nossos vieses, né? E eles são reforçados, e a gente também age com vieses na realidade. Isso é passado para a máquina, e a máquina, cada vez mais, hoje a gente tem visto, inclusive, especialmente a inteligência artificial, tem tomado decisões. Então, as máquinas também têm influenciado a realidade, né? Então, o que isso significa nesse monte de troca, né, de viés e influência? Bom, eu trouxe aqui alguns dados que me deixaram muito surpresa, né, sobre o uso de IA. E eu acho que isso já deve estar até obsoleto, né, porque isso foi em 2024. Mas a verdade é que a maioria ainda usava IA de uma maneira muito básica, assim, né? A maior porcentagem tem algum conhecimento, uma galera tinha ouvido falar. Acho que é bom que esses números cada vez mais cresçam. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa é que o conhecimento, né, o acesso apesar de pouca gente conhecer e falar, não, eu
entendo disso, muita gente já está usando na vida pessoal e profissional, né? Então, é inegável, né? Acho que vocês já perceberam que há, especialmente a IA generativa, que é aquela que a gente fala dos ChatGPTs, né? Dos Gemini, dos grandes modelos de linguagem, vieram para ficar. Então, não é essa coisa do hype que daqui a pouco vai embora. Não, veio para ficar e a gente precisa entender mais sobre esse tema. E aí eu percebi que tem um descompasso entre a velocidade com que a gente usa, né, as IAs e a nossa capacidade crítica de interagir com elas, de saber como usar as IAs de uma maneira que seja eficiente, né? Vocês já devem ter visto as últimas trends, né, do chat, qual é a minha bênção? Né? E aí teve uma provocação de uma amiga minha, ela falou assim, gente, bênção a gente pede para nossas vós, né, para as nossas mais velhas. O que uma máquina pode dizer de você? E isso não é para criticar, porque eu também fiz a minha bênção. Quem que é que fez a trend da bênção aqui no ChatGPT? E ele fala coisas lindas, né? E você fica feliz de ouvir aquilo. É tipo o novo teste do BuzzFeed, assim, né? A gente gosta de ouvir e de ter, né, coisas bonitas ditas sobre a gente. Mas o importante aqui é a gente entender que não é uma pessoa, né? Não é alguém que nos entende, não é alguém que tem consciência. É um modelo estatístico, de matemática, né, que infere, de acordo com grandes modelos, e inclusive com as informações que a gente dá para esse modelo, o que faz mais sentido. E faz isso de uma forma muito eficiente. Né? Teve um ganho, né, de eficiência, de assertividade, que é inegável. Né? Antigamente, eu tenho 36 anos. E a gente interagia com os bots e era claramente um bot, porque as frases não faziam muito sentido, você fazia algumas perguntas e ele retornava, isso eu não posso te responder. ChatGPT não, mesmo que não saiba, né, não tenha informação, ele vai gerar alguma resposta e é por isso, né, que a gente fala que ele alucina, que ele inventa coisas que não existem e esse é um dos principais desafios que a gente tem, né, dentro de IA, mas não só. E aí essa pesquisa é muito legal porque ela vai perguntar também sobre os sentimentos que a gente tem em relação ao avanço dessas tecnologias. E aí, não sei se está dando para todo mundo ler lá atrás, então eu vou ler aqui. 85% tem sentimentos positivos, então motivação, esperança, entusiasmo, fascínio, enquanto 68%, mais da metade, tem sentimentos negativos, preocupação, ansiedade, confusão e medo. E eu acho que a gente vive, se vocês pararem para pensar, a gente vive entre essas duas narrativas, né? De que a IA vai destruir a gente, vai virar o robô, então vamos todo mundo falar obrigada, por favor, porque daqui a pouco as máquinas, né? Vai ter a revolução das máquinas e eu quero ser poupada, então vou tratar bem. Ou então as tecnologias vão salvar a gente. Gente, acabou agora. Não temos mais problemas, não teremos mais doenças, não teremos mais crise ambiental, porque a tecnologia chegou num ponto que vai resolver tudo para a gente, o problema da educação foi resolvido. E aqui, vocês já perceberam que sempre entre dois extremos, né, a gente precisa refletir sobre o que faz sentido de fato. Né? E eu quero trazer insumos para a gente pensar isso junto. De fato, alguns desafios na era da IA já estão se desenhando e a gente está vivendo esse momento histórico, né? Então, a gente fala do desemprego estrutural, sim, existe, né? Pesquisas que mostram que uma série de profissões vão se tornar obsoletas e vão ser substituídas por máquina. Isso não quer dizer que a gente vai acabar com todos os empregos, porque, assim como, né, aquela pessoa sensorista, né, as pessoas que eram dessa época que apertavam o botão do elevador, né? Praticamente não existe mais. Mas essas pessoas são realocadas, existem outros empregos que vão sendo criados, inclusive na área de tecnologia. E esse é um dos motivos da gente estar aqui, né, trazendo mais mulheres para essa área. Mas, de fato, é um desafio. A gente tem o desafio das fake news, e foi muito legal quem esteve aqui de manhã ouvindo a ministra, né, fazendo uma fala super importante sobre como a ciência, né, e a gente consegue... Ela falou das vacinas, por exemplo, né? E como, enfim, fake news tem um poder de realmente destruir, né? Tipo, de doenças que a gente já tinha erradicado voltarem porque as pessoas negam, né, a importância das vacinas e muito alimentadas pelas fake news. Artistas sem direito autoral, então a gente tem aí vários, né, desafios e empresas, né, processando, enfim, esses grandes modelos que treinaram, né, seus modelos em cima de conteúdo com direito autoral sem remunerar. Então, como que fica, né, esse desafio? Tem os desafios da privacidade dos dados. Então, cibersegurança, né, é uma área que vai crescer e tem crescido já bastante, muito motivada por isso.
A gente tem uma questão de precarização de trabalho e de renda, né? Então, a gente costuma dizer, as máquinas estão dando mais produtividade para a gente, mas a gente está trabalhando menos? Não, né? A gente parece que está trabalhando cada vez mais, inclusive, se a gente conversa, né, um pouco na nossa bolha, está todo mundo cansado, né? Está todo mundo exausto, ninguém aguenta mais. Então, tem alguma coisa errada acontecendo. E a gente tem os impactos sociais e os vieses, que eu vou detalhar mais aqui, porque eu acho que é algo que nos impacta enquanto sociedade, não só pessoas que atuam com tecnologia, mas enquanto sociedade. E a gente que faz parte de um grupo que é minorizado, né, não é minoritário, né, as mulheres são, inclusive, maioria, né, da população. As pessoas negras são a maioria da população, mas são grupos que não acessam, né? E esses são, né, geralmente esses grupos são os grupos alvo, né, dessas opressões que podem se intensificar com o uso inadequado de tecnologia. Impactos ambientais, a gente está no cerne dessa discussão, né? Não sei se vocês viram sobre a questão dos data centers, né, do gasto de água desses grandes modelos, né, e de como isso se coloca no momento em que o planeta já está dizendo há muito tempo, né, dizendo, gente, não está funcionando, a gente precisa rever, né, o ritmo de crescimento e de consumo do nosso planeta, né? A Anicelli está dando uma palestra sobre ideias para adiar o fim do mundo, né, emprestando o título do Krenak, ele fala isso, a gente devora o mundo, né, a gente está consumindo a Terra. E a Terra vai continuar sem a gente, mas talvez a gente não esteja mais aqui, né, se a gente continuar nesse ritmo de destruição e de exploração, né, que não vê um limite. E, finalmente, saúde mental e o tal do brain rot, né, que é a podridão cerebral. Vou trazer um pouco desses dados, que são os dados que eu acho que conectam um pouco com a minha trajetória e também apontam para saídas, gente, porque a verdade é que a gente parece, né, que o cenário está crítico, e está mesmo, mas se eu não visse saída, se eu não acreditasse que a gente pode fazer diferente, eu não estava aqui, e eu tenho certeza que vocês também pensam, né, da possibilidade de desconstrução, né, desse sistema que está aí, e na proposição de algo que seja melhor para todas as pessoas. A questão é que, embora a gente esteja vivendo uma série de desafios, as raízes de muitas deles são antigas. E é por isso que a gente não pode comprar a ideia de que a tecnologia vai resolver tudo e agora, né, não existe mais racismo porque é um robô que vai fazer a avaliação de perfis, né? E aí, essa é uma campanha que é muito interessante, se vocês digitarem no YouTube, é uma campanha de Curitiba, se eu não me engano. Se vocês quiserem, alguém me manda DM que eu trago. E ela faz essa avaliação, né, de duas imagens. Então, tem um homem correndo nessa da esquerda de vocês, um homem branco correndo. E os comentários que aparecem essa pessoa está atrasada. Enquanto que tem uma outra foto, né, de um homem negro correndo. E os comentários que fazem parece uma pessoa fugindo, é um ladrão. Né? Então, vejam, existem esses vieses, né, que a gente fala, que são essas construções, né, sociais, elas existem entre nós. E não dá para a gente negar e dizer que não, eu não vejo cor, eu estou acima disso. A gente foi educado, né, dentro dessa lógica. E aí tem uma pesquisa muito legal que eu convido vocês a fazerem, se ainda não fizeram, que é de Harvard, que explica um pouco dos vieses, e está aqui nesse QR Code para vocês fazerem. E o que é viés, né? Vamos começar pelas definições. É um processo do nosso cérebro que ele desenvolveu evolutivamente para tomar decisões de forma rápida. Né? A gente precisa se adaptar. Então, se eu estou vendo um negócio correndo na minha direção, eu não vou esperar para ver se é, né, um cachorro fofinho ou um urso. Eu vou sair correndo. Eu preciso, né, uma questão de sobrevivência. Então, porque seria muito difícil para o nosso cérebro processar todo e qualquer estímulo que a gente recebe. A gente não ia dar conta. Né? Então, a gente cria esses atalhos para pensar. Está correndo? É perigo. Né, e aí esses vieses eles vão se traduzindo naquelas sensações, sabe? Quando você entra no elevador e vê uma pessoa e você já sacou tudo dela, né? Você acha que você já sacou tudo dela, como ela está se vestindo, como ela se comunica, né? E a questão é que, de fato, na sua história, talvez você tenha construído, né, essas narrativas e na maior parte das vezes, talvez você estivesse correta. O problema dos vieses é que eles criam estereótipos que prejudicam as pessoas que não estão, né, naqueles estereótipos. Então, você já deve ter ouvido, mulher não é boa em matemática. De onde veio isso?
né? Como que essas construções acontecem, sendo que a ciência já desbancou a ideia de que o cérebro, existe um cérebro do homem, um cérebro da mulher, né? O cérebro é plástico, então ele responde aos estímulos que a gente recebe, né? Ele se desenvolve a partir desses estímulos. Aí sim, se os estímulos são diferentes, o desenvolvimento possivelmente vai ser diferente. Então, vocês vejam que a questão dos vieses não é né, a gente tem ouvido falar muito sobre os vieses algorítmicos, né? Não sei se já ouviram falar desse termo. Mas a gente precisa lembrar que o problema não é do algoritmo, ele não nasceu, né, do nada. A questão é quem está construindo esses algoritmos. E daí a importância da gente ter vocês aí que estão sentadas pensando e construindo, né, essa tecnologia. E aí tem uma pesquisa que demonstra o viés de uma forma muito didática, e para mim foi muito importante conhecer essa pesquisa, que é o do John e da Jennifer. É uma pesquisa em que eles mandam currículos do John e da Jennifer para vários professores, e aí eles perguntam, né, avalia aí o John e a Jennifer para mim. E aí, qual não foi a surpresa de perceber que o John foi considerado mais competente, mais empregável, mais pessoas queriam contratá-lo, né, queriam trabalhar com ele, e o salário atribuído dele era bem maior que o da Jennifer. Só que qual que era o pulo do gato dessa pesquisa? Os currículos eram exatamente iguais. A única coisa que mudava era o nome, o John e a Jennifer. E aí você olhar um currículo da Jennifer, você já faz uma série de presunções, né? Ah, então, será que ela vai casar? Será que ela vai ter filhos? Ai, deve ser meio ruim trabalhar com ela, né? Porque vai saber. Então, tem uma série de induções, né, de deduções que a gente faz por conta do gênero. Isso é viés, né? A Jennifer talvez nem tenha participado dessa entrevista e a pessoa só de olhar o currículo já fez essa série de presunções. E é muito injusto, né, com a Jennifer, porque só porque ela se chama Jennifer, o nome dela era Jennifer, ela, né, foi prejudicada de tamanha forma. Então isso mostra, né, de como os vieses acabam interagindo e influenciando, né, tendo impactos na nossa realidade. E como que esses vieses entram, né, entre aspas, nos algoritmos, né? Porque não é como se eles fossem infectados, né? Eles foram construídos, né, dessa forma. E eu quis trazer aqui para a gente entender, de fato, né, do que a gente está falando. E aí são várias, né, as questões, mas de maneira didática quis dividir aqui num primeiro ponto dos dados, né? Porque se eu falei que a gente treina esses grandes modelos em dados, que dados são esses? As decisões de quem está construindo esses modelos e também as limitações dos próprios modelos, né? Vou poder detalhar um pouco mais cada um deles para a gente acompanhar. A primeira questão é a dos dados, né? A gente tem uma frase muito famosa em quem trabalha com análise de dados, que é essa do garbage in, garbage out. Então, se você coloca lixo, você vai gerar lixo, né? Então, é justamente isso. Se meus dados são insuficientes, se meus dados são enviesados, meu modelo vai ser enviesado. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Base de currículos que favorecem homens brancos. A IA vai perpetuar, né, esse tipo de contratação. Banco de imagens para reconhecimento facial insuficientes, né? Então, os modelos falharem mais com pessoas negras. E esses são casos reais, né? O pessoal do IPREC fala bastante sobre isso, né? E aqui é um esquema para a gente entender o que significa esses dados ruins, né? Esses dados insuficientes. Então, é uma metáfora, né? Mas ela funciona muito bem, que eu vou treinar o meu modelo, né? Vou construir um modelo baseado nesse conjunto de dados, que são esses aí de cima. E aí eu falo, né? Do lado esquerdo de vocês, são fotos de cachorros, e aí para acessibilidade, né, a gente tem fotos só de cachorros pretos, e do lado esquerdo eu digo que são gatos, e aí eu tenho fotos de gatos brancos e gatos alaranjados. E aí o algoritmo vai aprender com esses dados. E aí ele vai receber uma nova informação, uma nova foto, né, que ele nunca teve acesso, e aí ele vai prever, né? Então, por isso que tem sempre vai ter uma margem de erro. Ele vai entender que a partir do modelo criado existe 96%, né, de chance de essa foto ser de um gato, porque é a foto de um cachorro branco. Então ele fala, é branco, é gato, né? E aí você percebe que se você não treina o seu modelo com dados que digam respeito à realidade, a gente pode correr esse risco, né, de ter esses vieses nos nossos modelos, e é exatamente isso que está acontecendo, que acontece, né, nas soluções de reconhecimento facial para a segurança pública, né? A gente percebe, vários especialistas trazem, né, a insuficiência desse tipo de equipamento, inclusive deles não serem efetivos e deles falharem mais com pessoas negras, né? Então, tem aí pessoas, né, na Bahia, enfim, e pessoas inocentes que são detidas muitas vezes, né? Não sei se vocês viram, uma mulher grávida foi
teve seu perfil, né, dentro de uma consulta médica, e ela entrou em trabalho de parto prematuro por conta desse tipo de abordagem, né? Então, a gente está falando de vidas sendo impactadas por esse tipo de tecnologia. E não é à toa que a gente tem campanhas, né, da sociedade civil pelo banimento dessa tecnologia, né? O Tire Meu Rosto da Sua Mira é um deles. A gente tem também o do Panóptico, que é do Pablo, né? Pablo Nunes, também um trabalho super que vale a pena a gente conhecer. E aí, a gente entra no segundo tipo lá que eu coloquei, que são nas decisões de design, né, de como a gente escolhe construir. E aí é importante de entender que o que você decide medir é o que você vai aprender. Então, a visão de mundo, né, da pessoa que está construindo esses modelos, ela também pode acabar entrando, né, nesses modelos. Então, por exemplo, sistemas de crédito que não consideram informalidade como renda, né, tem uma ideia de que eu só vou considerar aqui trabalhos de carteira assinada, sei lá. E aí você exclui pessoas de baixa renda. Essas pessoas não vão ter acesso a crédito, embora elas tenham alguma renda, né? O problema é que é o tipo de renda que ela tem. Ou definir que a universidade ou a região em que a pessoa mora é um fator relevante para um processo seletivo. Eu tinha um chefe que era assim. Ele recebia currículo e ele não olhava as universidades particulares. É um viés, percebam? E aí, se eu decido que dá valores diferentes para esses dados, eu vou ter esses vieses também operando dentro do meu modelo. E aí tem um caso muito emblemático, não sei se tem pessoas da área do direito aqui, que é o do Compass, que é um software que foi utilizado, tem sido utilizado, eu preciso até atualizar se ainda está sendo, porque teve muita polêmica, mas era um software dentro do judiciário para apoiar os juízes na definição de sentenças, de tempo de liberdade condicional, enfim, de fiança, do valor da fiança. E aí um pessoal da pública foi entender o que está sendo utilizado para tomar esse tipo de decisão, né? E foi olhar os resultados. E aí a gente tem o James e o Robert. E aí era um sistema que eles viram que superestimava o risco de reincidência em pessoas negras e latinas. Então, aqui, ó, deixa eu ver se dá para... A gente tem o currículo, né, digamos assim, do James. Ele tinha vários tipos de ofensas anteriores, né, de crimes anteriores, violência doméstica, roubo, tráfico de drogas. E ele foi classificado como um risco baixo de reincidência. Então, ele provavelmente deve ter tido uma fiança menor, enfim. Enquanto que o Robert, ele foi, né, punido por roubo e foi classificado como risco médio de reincidência. E aí, se vocês virem aqui embaixo no esquema, o Robert, de fato, reincidiu. E aliás, o James, né, reincidiu e o Robert não. E aí você percebe que esse sistema está falho, né? E aí acho que vocês já devem ter presumido de que o James é o homem branco e o Robert é o homem negro, né? Então, de novo, faz sentido usar tecnologias que funcionam dessa forma, ainda mais num processo, né, do tribunal, né, que a gente imagina que haja uma avaliação correta, né, enfim, justa, né, isso é justo. E aí, quando você vai olhar quais eram os critérios utilizados, você tinha um questionário, então vários dados eram levantados e atribuíam valor. E aí eu fui ler quais que eram os dados, né, que eles usavam, até coloquei o QR Code para quem tiver essa curiosidade, e eles perguntam coisas do tipo, seus pais estão separados ou estão juntos? Você já teve amigos que foram presos, né? Então você vê que são uma série de perguntas que não diz sobre a pessoa, né? Diz sobre a realidade que ela se insere, as oportunidades que ela teve ou que ela não teve. E aí você vai punir uma pessoa por ter tido uma realidade que falhou com ela, inclusive, né? Em que ela não teve acesso, de repente, né, a uma estrutura social, né? Então, de novo, isso é justo, né? Então, é importante a gente entender como essas tecnologias são aplicadas para a gente poder olhar de forma crítica e falar assim, olha, acho que não faz sentido. Tanto que esse tipo de tecnologia, né, o Conselho Nacional de Justiça do Brasil emitiu uma norma para regular a utilização de inteligência artificial dentro do direito e eles baniram. Isso é uma tecnologia que não pode ser utilizada no Brasil. E aí, chegando à última forma dos modelos, né, é lembrar que, gente, a matemática nunca vai dar conta da complexidade que é a vida. Não tem como, né? Então, os modelos matemáticos não conseguem traduzir
com certeza, isso, né? Então, por exemplo, esses dados judiciais com viés racial, né? Então, os modelos que associam raça, né, a risco criminal. Então, por mais que a gente se convença, né, que o chat, nossa, ele me entende, né? Estou fazendo uma terapia com ele, a gente vai falar disso. A gente precisa lembrar que, no fim, é um modelo matemático, né? E que ele não tem consciência, ele não te entende, ele não gosta ou desgosta de você, não precisa falar obrigado. Inclusive, o CEO do próprio OpenAI já falou isso, né? Tipo, parem de falar obrigado, por favor, porque isso gasta mais dinheiro, gasta mais água. Mas é engraçado, né? Porque a gente, como ser humano, a gente quer se conectar, né? E a gente faz isso, inclusive com máquinas. E aí a importância, né, que talvez vocês estão ouvindo a palestra e falam assim, gente, lascou então, né? Estamos todo mundo lascado, porque olha o tipo de coisa que a tecnologia está sendo usada. Calma, gente, estamos meio lascados, é verdade. Assim. Inclusive, estou muito feliz de estar aqui, que eu sou muito fã do Gil do Vigor. Mas, enfim, nada a ver, né, com nada, só precisava dizer isso para vocês. Mas existem formas da gente trabalhar esse tema, né? Então, como que a gente combate, né, os viéses algorítmicos? Primeiro é entender que não é acidental, não é tipo, ai, olha só que pena. Não, isso foi. Se existe um viés, existe uma responsabilidade das pessoas que construíram, né? Então, lembrar que curadoria ética e representativa dos dados é importante. Trabalhar para transparência e responsabilidade na construção desses modelos, né? Então, de ter, de fato, as pessoas que constroem poderem ter avaliados os riscos, né, e os vieses dos seus modelos. Existe uma questão que está agora tramitando na Câmara, que é da regulação, né? Então, o PL 2338, e é fundamental que a gente participe desse debate. Eu sei que é chato, mas procurar, por exemplo, coalizão Direitos na Rede, né, páginas, organizações da sociedade civil que traduzem o que isso significa, né, e orientam também a gente a influenciar esse tipo de debate. Diversidade na área de tecnologia, né, e pensamento crítico para a gente conseguir acompanhar os impactos. E aí eu vou me debruçar, que é minha área, né, de atuação, nesses dois últimos pontos, porque acho que é o que me cabe também trazer aqui. E aí, um primeiro ponto, e o que fez a Programaria surgir, é a importância da gente formar pessoas na tecnologia diversas, que tenham um pensamento crítico, porque são elas que vão produzir tecnologias melhores. São elas que vão pensar ferramentas para resolver problemas. Tem esse dado, né, que as mulheres empreendedoras, geralmente, elas olham para os desafios da sociedade e pensam como elas vão resolver aquilo. Muito antes do dinheiro, do lucro, elas querem resolver problemas, né? Então, a importância da gente trazer profissionais de tecnologia que tenham esse tipo de pensamento, né? De como que eu posso produzir tecnologias melhores para o meu país, para o meu município, enfim, para a minha área de atuação. Ao mesmo tempo, gente, esse dado me chocou muito, a mesma pesquisa lá, só 35% das pessoas acreditam que a inteligência artificial pode reproduzir vieses ou preconceitos dos humanos. E para mim isso foi muito assustador, porque para mim faz parte do meu dia a dia, então para mim é evidente, mas talvez aqui a gente esteja numa bolha, né? E daí a importância da gente falar sobre esse tema, da gente se educar sobre isso, para às vezes puxar numa conversa, né, de café da manhã ali com amigos sobre esse tema, né? Porque isso é urgente, como a gente já viu. E aí a gente volta, né, naquele esquema dos vieses, os nossos vieses que vão para as máquinas, que influenciam a realidade. E aí eu fui buscar, né, então, como que a gente desenvolve pensamento crítico. E fui pesquisar sobre qual que é o impacto da IA no nosso pensamento crítico. Né, porque a gente está numa fase da IA, que é a tal da IA generativa, né, que, como a gente viu lá de manhã, é basicamente a IA que é capaz de criar código, texto, imagem, vídeo, musiquinha, enfim. A gente está no momento em que a IA, bem entre aspas, pensa pela gente. Né, e eu fui entender, tá, então, o que está acontecendo, né? O que isso significa? E achei um estudo, esse da Microsoft, mas saiu um outro do MIT também, que fala sobre o impacto da IA no pensamento crítico. E aí eu achei muito legal, porque primeiro eles fazem uma descrição dos tipos de uso de IA. Quem aqui usa ChatGPT ou Gemini no dia a dia, assim? Boa, perfeito. Uma maioria. Que bom que vocês já testaram e já estão usando. E aí ele coloca, né? A gente pode usar para criar coisas novas, então trazer ideias, conteúdo, né? Enfim, por exemplo, fazer uma campanha publicitária. A gente tem uma utilização que é de informação, né? Então eu vou buscar um aprendizado, vou resumir uma série de dados, enfim.
analisar um documento, né, e criar sumários e índices. E eu posso usar também para conselho, né? Eu resumi ali o que estava em inglês, mas que eu posso, a partir de um conjunto de dados, pedir uma melhoria, uma sugestão, né? Então, eu preciso transformar esse texto aqui pela metade. Faz aí para mim, né? E aí, a partir desses usos, eles começam a perceber que quais são os momentos que a gente usa pensamento crítico na hora que a gente interage com a IA. Né? E daí a importância de saber o como usar, né? Não só o Ctrl+C, Ctrl+V. E lembrem, o Ctrl+C, Ctrl+V já era problema desde a época da Barça. Né? Para quem não sabe, são as enciclopédias. Eu podia lá copiar sem necessariamente ler, né? Sem necessariamente prestar atenção naquilo. A questão é que ficou muito mais fácil, né? Dar o Ctrl+C, Ctrl+V, uma coisa que demorava, né, muito tempo, agora a gente faz em segundos. E aí eles entendem quais são os momentos em que a gente precisa de pensamento crítico para usar IA. Então, para definir como usar, então, qual que é o objetivo, como que eu vou fazer essa pergunta, né, qual que é a melhor consulta para o exemplo que eu preciso, para a tarefa que eu preciso resolver. Para verificar a resposta, e isso é fundamental, a gente já viu aqui que a IA alucina, né, inventa coisas. Então, garantir a qualidade daquilo que apareceu, né, seja por critérios objetivos ou subjetivos. Verificar as fontes, né, que ele cita, e ele inventa muitas fontes, assim, então isso é algo recorrente. Cruzar com informações externas, né, de confiança e validar essas informações. Ou mesmo na hora de integrar respostas, né? Em vez do Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou pegar aqui, vou melhorar, vou dar meu jeito, né? Vou tirar essa parte que eu achei que não funcionou. Então, como que eu ajusto, né? E modifico, às vezes, sei lá, o estilo para ficar mais adequado à tarefa que eu estou construindo. Então, são os momentos mais pontuais, vocês percebem, né? De usar o nosso pensamento crítico. E aí eles fazem esse estudo, e para mim foi um ponto bem importante, que é, quanto maior a confiança a gente tem nas ferramentas de IA, de que elas são boas, de que elas funcionam, de que elas fazem muito bem o trabalho que elas foram feitas para fazer, menor o pensamento crítico. A gente confia, mas não questiona. E enquanto a gente tem maior confiança nas nossas próprias habilidades, maior é o pensamento crítico empregado. Então, eu vou olhar, isso aqui eu entendo, né? Isso aqui eu entendo, deixa eu ver isso aqui, né? E como que funciona. Porque é isso, se a gente não conhece, né? A gente faz uma pergunta, um prompt de algo que não é da nossa expertise, a gente não tem nem base para avaliar, né? Sei lá, nunca cozinhei, vou pedir uma receita. Ele vai falar que eu tenho que fritar o negócio durante 40 minutos, eu falo assim, tá bom. Qualquer pessoa que saberia, não, isso vai queimar se você fritar isso aqui em 40 minutos. Mas se eu não tenho esse conhecimento, não confio na minha habilidade, vou confiar na habilidade do terceiro, né? Só que aí, eles foram aprofundando a pesquisa, né? Eles viram que a gente está saindo, né, de um modelo de tarefa cognitiva que executavam as coisas e a gente está indo para a supervisão daquilo, né? Então, se antes a gente coletava informação, né, agora a gente verifica a informação. Se antes a gente resolvia o problema, agora a gente integra e avalia as respostas, né, do problema que eu pedi. Se antes eu analisava, sintetizava, né, e fazia um trabalho ali de avaliação, hoje eu só faço a gestão disso, né? Então, a gente tem ali a máquina executando pela gente, e aí isso aumenta a nossa responsabilidade de supervisão. Né? A gente teve a palestra anterior falando sobre liderança, né, que é um pouco isso, assim, a gente delega, mas a gente precisa checar, a gente precisa ver e garantir a qualidade disso. A questão, e a grande ironia, né, da IA, é que ela deteriora justamente a capacidade que ela mais exige da gente. Percebe? Então, eles falam assim, ao mecanizar tarefas e deixar o tratamento de exceções para nós humanos, somos privados das oportunidades de praticar julgamento e fortalecer a nossa musculatura cognitiva, que fica atrofiada e despreparada quando as exceções de fato surgem. Eu sei que é uma frase que parece meio complexa, mas é basicamente isso. Se a gente não exerce o nosso pensamento crítico, se a gente não... E eu gosto muito dessa analogia da musculatura, né? Se a gente não... É igual ao treino, né? Se a gente não usa, ele atrofia. Né? E a principal questão é que a gente vai precisar desse músculo, né? A gente precisa o tempo todo. Então, como a gente faz
para usar a tecnologia, e jamais eu vou ser a pessoa que diz para não usar, ou que não, temos que voltar, né, destruam as tecnologias, né, os ludistas que a gente chama, né? Jamais. Mas a gente precisa saber usar, a gente precisa saber quando usar, quando não usar, e usar de forma crítica e adequada, né? Então, as habilidades necessárias para usar a IA, e aí acho que esse é o resumo aqui, né, da minha provocação, e para chamar, que chama a gente à ação, né? As habilidades necessárias para usar bem a IA são aquelas que precisamente são deterioradas com o seu uso. Então, talvez a gente tenha que voltar a escrever na mão, talvez a gente tenha que exercitar, né, de outras formas a nossa capacidade crítica. E aí a gente chega na questão do brain rot, né, do apodrecimento, que foi até a palavra do ano, né, no ano passado, e ver os impactos da tecnologia para a nossa saúde mental. Então, a gente tem, não sei se vocês sabem, mas a gente passa, em média, 9 horas e 13 minutos olhando para telas por dia. É muita coisa, gente. Eu não sei se vocês já colocaram no celular, né, quantas horas a gente passa rolando feed. Né, teve uma pesquisa que mostrava que a gente rolava não sei quantos quilômetros de feed por dia. Eu fiquei assustadíssima. Né? E aí, isso é mais de 54% do nosso tempo acordado. Né? A gente está com telas, né, o tempo todo. E aí, além disso, a gente tem um dado que eu acho que já deve ter aumentado também, que 1 em cada 10 brasileiros usa IA para fazer terapia, né? Para ter as discussões. E aí, claro que tem uma discussão sobre democratização de terapia, sobre ter, né, 24/7 ali, alguém podendo te acolher, de repente, e trazer, mas não sei se vocês também acompanharam que o ChatGPT e essas IAs não são preparadas para isso, né? E a gente está começando a ter problemas de pessoas em surto que buscam apoio na tecnologia e acabam, né, enfim, piorando a situação. Então, de novo, não é sobre não usar, mas entender os riscos, né, de quando a gente usa. E aí, para encaminhar aqui para o final, a gente tem essa ideia, né, de que tecnologia não é neutra. Acho que são esses dois principais recados que eu queria deixar, assim, né, de que inovação não necessariamente significa progresso, né, inclusive pode significar aumento das desigualdades, como a gente viu, né, em todas essas tecnologias que podem ser enviesadas, né, e que podem prejudicar a vida, especialmente das minorias. E aí a gente costuma dizer que o futuro está sendo escrito em linhas de código, né, que já é o presente, né, o futuro, enfim, é agora. Né? E aí a minha provocação do título dessa palestra, quem que está escrevendo? Né? Quem que, historicamente, e mais recentemente, né, nas últimas inovações, está determinando essas tecnologias, construindo essas tecnologias que afetam a vida de tanta gente. E aí essa é a foto do Mark Zuckerberg, né? Tipo, é o homem branco, cisgênero, heterossexual. Né? E eu não sei se vocês acompanharam, né, no começo do ano, né, ele fez uma série de declarações, e essa camiseta, ele saiu, né, com essa camiseta que está escrito a autoestima do homem hétero, gente, sério. É uma coisa que precisa ser estudada, né? Ou Zuki ou nada. E aí, eu gosto muito dessa resposta da Jay Graber, que é CEO do Blue Sky, né, que é o Twitter, e tem um modelo muito interessante de plataforma aberta e de construção de uma lógica de redes sociais que traz mais poder para as pessoas usuárias. E ela, pouco tempo depois, saiu com uma camiseta, né, fazendo alusão, também escrito em latim. E aí, na dela, está escrito "Um mundo sem Césars". Né? Por que a gente precisa dessa lógica de dominação? Né? Eu vou vir, eu vou destruir, eu vou vencer e serei o único. Né? Ou eu ou nada. E ela fala que a gente não tenha mais pessoas que tenham esse tipo de objetivo na vida. Né? O sucesso na minha vida é que eu seja a única pessoa incrível. Estranho, né? Mas a verdade é que a gente está cheio desses tech bros, né, como a gente diz, nas principais big techs de tecnologia, tomando as principais decisões, né, influenciando a política. Né? Aqui na cerimônia de posse do Trump. Então, teve esse aliciamento, né, entre a tecnologia e a política de uma maneira muito evidente, de uma maneira muito explícita, né, e que até assustou muita gente, assim, porque acho que foi a primeira vez, né, que isso ficou muito evidente. E muito próximo a esse tempo, teve esse anúncio da Meta, né, falando que ia cancelar as notas da comunidade, que era um sistema de checagem, né, de informações. Uma das formas de lidar com as fake news, né, que a gente falou lá no começo, e simplesmente a Meta tirou isso e que ia colocar, né, as notas da comunidade, né, que a gente percebe que não tem a mesma eficiência do que contratar, né, agências
de checagem que existem para isso, né, para checar as informações. E por quê, gente? A gente precisa lembrar que as fake news, elas geram lucro para a plataforma. Né? O que a plataforma quer da gente? O máximo de tempo possível lá, porque quanto mais tempo a gente está lá, mais anúncio a gente vê, né? O modelo de negócio gira em torno disso. E as fake news, elas têm 70% mais chance de viralizar do que as informações verdadeiras. Porque elas mexem com o nosso âmago, né? Dá raiva, a gente quer interagir, a gente quer compartilhar, nem que seja para falar, olha que absurdo isso. Só que o algoritmo entende que aquilo é relevante, né? Porque está relevante no sentido de está gerando engajamento? Boa, perfeito, é isso que a gente quer. E distribui ainda mais. E as correções das fake news não são distribuídas na mesma velocidade, na mesma proporção. E aí, então, a gente tem, né, um problema que é gerado e aprofundado, né, pelas tecnologias. E o que isso tem a ver com diversidade, gente? Tudo. Nesse mesmo aviso, a Meta flexibilizou, né, as suas políticas de conteúdo, que, por exemplo, permitiu que o público LGBTQIAPN+, fosse associado a doenças mentais, e isso não feria mais os códigos de conduta, né, da Meta. Então, vocês vejam que estamos em disputa, a verdade é essa. Né? E aí uma série de empresas cancelaram as suas ações de diversidade. Né? E eu não estou dizendo isso para, tipo, ai, gente, então já era, né, tá ruim mesmo. Pelo contrário, eu estou dizendo isso porque mais do que nunca a tecnologia precisa de vocês. Mais do que nunca a gente precisa de pessoas a fim de fazer diferente. Né? A gente está falando de uma questão de demanda de profissionais, né, que permanece. A gente está falando de um desafio para as mulheres de se manterem relevantes. Para cada vaga gerada na indústria 4.0, as mulheres vão perder 5 posições, justamente porque estão naquelas vagas que vão ser substituídas e não têm capacitação para atuar nas novas vagas que vão ser criadas. E a gente tem hoje um desafio, que é 20% do total de pessoas que atuam na tecnologia são mulheres. Nos Estados Unidos, só 2% da força de trabalho de ciência e engenharia é feito por mulheres negras. Né? Então, a gente tem uma série de desafios. E a Programaria surge, né, 10 anos atrás, muito para olhar para esses desafios, né, como esse negócio de impacto social, que pensa que dá para fazer diferente. Que pensa que é fundamental a gente trazer mais mulheres, garantir oportunidade para elas, porque não é só dizer, vem e vamos fazer acontecer, não, vamos junto. Né? Vamos junto, porque a gente sabe que o caminho é desafiador. E só com uma comunidade amorosa, né, como a gente costuma dizer na Programaria, só com pessoas com quem a gente consegue trocar, que vão nos apoiar, que vão nos ajudar, é possível, né, trilhar esse caminho. Então, a Programaria tem vários eventos, fica aqui o convite, inclusive, vou trazer um cupom para vocês em breve. A gente tem o Programaria Summit em outubro, mais uma série de eventos online. A gente acabou de fazer uma sprint totalmente focada em IA generativa, ainda está disponível para quem quiser acesso aos conteúdos. A gente tem os nossos cursos, eu programo, que são das astronautas, aqui o primeiro passo, né, para quem não sabe nada e quer aprender mais sobre esse universo. E a gente faz muito trabalho com empresas também, para que elas também possam não só contratar as mulheres, mas repensar, né, qual que é o ambiente que elas têm para que seja, né, um ambiente mais inclusivo. E mais gostoso de trabalhar. Né? Então, dentro dos cursos, a gente tem tanto o curso de front-end como de back-end e agora o último de dados, que está com inscrições abertas. A Lê, inclusive, é aluna nossa. E ao longo desses mais de 10 anos de história, a gente já impactou, né, mais de 140 mil pessoas, 16 mil dessas são astronautas, que a gente chama, tem 50 mil pessoas na nossa base, e para a gente é muito importante trabalhar interseccionalidades. Né? Então, seja de pessoas com deficiência, seja de pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, mais de 42% da nossa base são de pessoas negras, e a gente viu lá, né, no dado dos Estados Unidos que são 2%, né? Então, a gente tem muito orgulho de construir isso, e saibam que isso não é à toa. É intencional. Assim como o viés na IA não é sem querer, isso também é fruto de muito trabalho. Né? Então, encerrando aqui, deixar esse recado de nunca é sobre a tecnologia em si. Não é o hype da tecnologia, a ferramenta que vai nos salvar. É sempre sobre as pessoas, né? Sobre a capacidade que a gente tem de usar essas tecnologias e qual propósito a gente tem para usar essas tecnologias. Né? A gente tem, por exemplo, a professora Beba Birhani, que é uma referência, né, no mundo de IA e ética, e a gente entrevistou ela para o Summit no ano passado, e ela fala, por que em vez de a gente construir um algoritmo que prevê, né, a probabilidade de alguém cometer um crime após sair da prisão, por que não um sistema de IA que ajuda esses ex-detentos, né, a se inserirem na sociedade?
né? Isso requer repensar estruturas. Então, de novo, não é sobre qual é a visão de mundo, né, das pessoas que estão construindo essa tecnologia. Fica o convite para vocês acessarem nosso canal também no YouTube. Além dessa entrevista, tem com a professora Ruha, Beba, Bianca Kremer, O'Hara Moreira, Kizzy Terra, enfim. Então, mulheres e mulheres negras, né, coincidentemente, que trabalham esse tema e que produzem conhecimento muito incrível sobre esse e outros temas que eu falei aqui. Então é isso, gente. Formar pessoas diversas com pensamento crítico é fundamental para que a gente produza tecnologias melhores para a sociedade. A Programaria tem feito isso. A gente está com um projeto muito incrível com a FEBRABAN, né, com mais de 3 mil bolsas para serem distribuídas até 2026. Então fiquem de olho se vocês querem ter, né, acesso a essas bolsas. A gente está com um projeto em parceria com a Casa 1, lá de São Paulo, que olha para as pessoas trans, que é a Programona. Então, uma formação exclusiva para pessoas trans também, com apoio da UK Brasil Tech Hub, que também apoia o evento aqui. E deixo o @da Programaria nas redes sociais para vocês seguirem. E só para fechar, vamos ver se vai funcionar. Tem o cupom, né? O cupom. Eu sempre esqueço de fazer o jabá, gente. Eu quero falar de várias coisas. Eu falo, não, Ian, você tem que dar o cupom para as pessoas fazerem. Esqueci. Mas tem o cupom aqui de 15% off para você que quer começar a estudar nessa área de dados, né? Os meus primeiros passos em Python. Aprender a fazer análise de dados, machine learning, aprender sobre esses modelos. E o Summit também, que vai ser em comemoração aos nossos 10 anos de história. A gente acabou de anunciar a primeira palestrante, que é a Natália Souza, que é do podcast Para Dar Nome às Coisas. E segunda-feira a gente já abre um lote especial. E aí, com o cupom IANA25, vocês garantem 25% de desconto. Quiserem ir lá para São Paulo, dar um abraço na gente, comer um bolo, vai ser um prazer. E agora sim, para fechar, que meu tempo já acabou, eu quero ver se passa o vídeo da Nisa, que é a nossa astronauta mais nova. Ela tem 10 anos. Vamos ver se vai, Brasil? Não vai pra cá, né? Acho que não vai. Não dá para soltar o áudio fora, né? Se eu colocar o microfone aí, rola? Não? Problemas técnicos, né, gente? Sempre tem essas questões. Vamos ver se tem alguma oportunidade. Se não, a gente vai postar. A gente posta nas redes sociais para vocês verem. Mas eu quero contar a história da Nisa. Ela tem 10 anos. Ela fez o primeiro curso da Programaria 3 anos atrás. E aí ela uma astronauta mirim, né, gente? 10 anos. A gente estava assim, querendo carregar no colo. E aí ela é do interior de Sergipe. E ela fez o curso, foi oradora da turma dela. E aí... Olá, como vocês foi. estão? Sou Nisa Félix. Melhor ela contar. Creio que alguns já me conheçam. Estive por aqui em 2023, sendo oradora da minha turma com apenas 10 anos. Na época, cheguei a falar que estava sendo difícil e que mesmo assim não iria desistir. Hoje estou aqui como convidada do Programaria para prestar o depoimento da minha evolução. Fiz front-end e back-end e agora ajudo alguns amigos e familiares, tendo uma renda que ajuda em algumas coisas que preciso. Estou com 13 anos, estudo na rede municipal do interior de Sergipe, cursando o 8º ano do ensino fundamental 2. Agradeço a oportunidade que foi dada em meus 10 anos e que aos 13 construo degraus para o futuro. Para todos do Programaria, um forte abraço e até a próxima. Muito fofa, né, gente? Nisa. Então, por mais Nisas que a gente possa construir, então, se vocês também têm filhas, sobrinhas, manda para a Programaria, porque a gente adora as nossas astronautas mirim. E é isso, minha gente. Vou deixar aqui o... Passa para mim, por favor. Que acho que ficou no... Aí. É isso, gente. Muito obrigada, que a gente siga transformando futuros. Obrigada pela audiência. A gente continua essa conversa em outras redes, em outros canais. Obrigadão, gente.